Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um estudo, né, do livro Céu e Inferno. Estamos chegando no finalzinho da primeira parte, né? A primeira parte vai até, acho que é o capítulo 11, né? E aí nós vamos ter a honra de assistir a aula da nossa amiga Teresa, né? Exatamente. Nós temos o 9, que são os demônios. Seria para ser Rose, né? Seria Rose hoje, mas ela está doente. Aí nós temos a substituta, que com certeza não deixará nada faltar, né? E posteriormente, Micheline assume o 10, né? Da proibição da evocação dos demônios, não é isso? Né? Vai sair craque de demônio É. aqui. O teu? Então é o 10. Dez. É o 10, né? Bom, e aí a gente finaliza com 11. Aí a parte 2, eu até botei Ricardo como primeiro e depois Cid, né? Vai ser um pouco mais dinâmico. O capítulo 1 sou eu que vou trabalhar, mas o capítulo 1 a gente vai falar sobre a questão do passamento, do desencarne, né? Como ocorre esse desencarne. E depois a gente vai trabalhar justamente a parte prática do livro, né? Que a gente vai colocar em prática tudo que a gente estudou na parte 1. E aí acho que vai ser um pouco mais dinâmico, né? A gente vai avaliar e vamos discutir bastante. E aí fica a critério de vocês, primeiro Ricardo, depois de Clay, que vai ser logo depois, como é que é melhor a gente fazer essa dinâmica, né? Se vai ser com exposição assim, ou se prefere fazer uma roda, não sei, né? Vamos ver como é que vocês vão se sentir melhor. Talvez uma roda seja interessante, né? Da gente ler cada caso, ou então não ler, mas a pessoa responsável, ela trazer os pontos principais, ler um caso, a gente debater. Então, assim, bem aberto, mas o que importa é da gente fixar o conhecimento, porque na parte 2 ele vai mostrar para a gente como acontece o desencarne de espíritos muito evoluídos e de espíritos como a gente, né? Bem apegado à matéria. Eles usam esses nomes, né? Para dizer os que são evoluídos e os que não são. Bom, mas sem mais delongas, vamos pedir para o nosso amigo Sid Clay fazer a prece inicial. Então vamos respirar com calma, tranquilizar nossa mente, para que nós possamos, nesta noite, sentir, Senhor Jesus, a Tua presença, no qual nós convidamos para o que o Senhor possa se fazer entre nós e que nossos mentores, guias de trabalho, possam se fazer presente e aqueles irmãos desencarnados trazidos pela espiritualidade para também assistirem e aprenderem juntamente conosco. Sejam muito bem-vindos. Envolve-nos, Senhor, de uma brisa suave, de paz, tranquilidade, auxiliando nosso irmão Bruno, que dirige a parte material, e que o Senhor possa envolver e inspirar nossa irmã Micheline, que vai trazer os conhecimentos, e que ela possa ser inspirada pelo irmão que a acompanha nessa encarnação, ajudando-a na tarefa dessa noite. Que todos nós, Senhor Jesus, possamos sentir essa sala de paz, tranquilidade e de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Assim, Senhor Jesus, não nos deixes cair em tentações, livrai-nos de todos os males. Com sua permissão, passo minha palavra, Senhor Jesus, ao irmão e nosso amigo Bruno, para que ele possa dar por iniciar os estudos sobre os demônios na sua santa e doce paz. Que assim seja. Bom, que assim seja, né? Deixa eu... Vamos fazer a leitura do nosso Evangelho. Eu abri aqui, caiu o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e cai um item que ele é muito bom para debate.
Caridade para com os criminosos, né? Ele é bem extenso, então eu não vou ler tudo, não. Não é tão extenso, não, mas eu não vou ler tudo, não, porque dá para dar um tempinho da gente conversar, né? A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência, concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é que regerá os homens e só ele será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezei a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Eu vou parar por aqui, porque ele ainda se estende bastante e a gente só tem 2 minutinhos e Micheline já está pedindo a palavra. Bom, eu vou começar pelo final, né, onde o Evangelho ele fala para a gente que Deus permite, né, que as pessoas com índole que a gente julga equivocada venham à Terra para que a gente possa aprender. E aí eu vou fazer uma ligação com um livro que eu acho muito legal e que eu estou relendo ele, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. No primeiro capítulo, não é nem no primeiro capítulo, é como se fosse uma introdução, ele é intitulado de Esclarecimentos. Quem escreve esse capítulo é assim, é Humberto de Campos. Humberto de Campos, para quem nunca leu, que é o Irmão X, ele é como se fosse um representante para trazer Jesus como um personagem, vamos dizer assim. Nas obras de Humberto de Campos é muito comum que ele cite Jesus e que Jesus faça parte, ele traz todas as palavras de Jesus e tudo mais. Isso é muito legal, porque a gente assume a veracidade vindo do médium Chico Xavier, né? E aí, nessa parte de esclarecimentos, Humberto de Campos deixa bem claro, ele diz assim, olha, Deus permite que os homens maus venham à Terra, que eles possam participar de todo o processo de politização e de estruturação da sociedade, para que a gente possa, através da dor, se aproximar de forma mais acelerada das leis de Deus. E aí eu parei nessa parte e disse, mas aqui me traz um forte indício de quê? Bem simples, que somos totalmente inferiores. Porque se é permitido que a dor faça parte do nosso planejamento, é porque é através desse meio que a gente aprende. E aí eu parei para refletir na minha vida, né? Quando sempre está muito bom, eu não quero que mude, né? Aí eu fui um pouco mais atrás, quando eu procurei a casa espírita. Eu sempre gostei do espiritismo, né? Sempre fui simpático, né? Uma parte da minha família já trabalhou com o espiritismo. Minha mãe, quando era mais não, né? Quando era encarnada ainda, aí ela não era espírita, né? Era espiritualista e incorporada e tudo mais.
Mas assim, eu nunca parei para, não, eu vou lá no centro espírita, né? E eu fui quando passei por um problema muito grande, nem comigo, com outra pessoa, mas aquilo ali mexeu com com o meu senso de justiça, né? Como é que isso está acontecendo? Absurdo, né? E aí, eu disse, não, eu vou procurar a resposta, né? Então, assim, a gente vê que é através da dor, justamente que a gente acaba por aprender. Já estourou o tempo, vou finalizar. E aí eu trago justamente para o nosso dia, porque o Humberto de Campos, ele fala o que está falando aqui relacionado à nossa política, né? A política da época de lá, que era 1950, mas que é muito atual e que também vigorou e que estruturou a Europa. Se a gente for ler o livro, tem muito essa questão. Por que o Brasil ele é escolhido? Porque o Brasil é uma terra virgem, né? As pessoas que estão encarnadas, os índios no Brasil, antes de ser descoberto, são espíritos simples, né? Geralmente ignorantes, e não têm a sociedade estruturada, não tem um perfil estrutural já montado de política, de social e econômica. Então Jesus fala com Ismael para que a gente possa trazer, aí a gente vai falar de degradação, né? Que a gente não é degradado para um outro planeta. O pessoal da Europa que tinha um sentimento de justiça, eles foram degradados para o Brasil. E todas essas pessoas que a gente estudou aqui, perfeito. Acho que a questão do estudo da Gênesis é muito boa, porque a gente vê desde a parte que Jesus Cristo desencarna e começa a criação, não é nem do cristianismo, né? Eles são chamados, quem leu Paulo e Estevão, os homens do caminho, né? Aí depois um médico que vai questionar esse nome do caminho, qual caminho, né? Aí quando você começa a nomear as coisas. Então a gente vê que o degredo não é das pessoas maravilhosas e prontas, não. São das pessoas que têm muito, muito defeito. Mas aí Jesus fala, os europeus eles vêm com sede de justiça, né? E aí traz esse pessoal para cá e esse pessoal ele começa a transformar o Brasil. É muita coisa, é muita porrada, é muita guerra, é muito sangue, é muita desgraça, miséria, mas a gente está se transformando, né? Somos nós. E a gente pode perceber, né, que somos nós, e geralmente nós somos os degradados pela nossa capacidade e facilidade de entender a reencarnação. Isso denota que o espírito é um pouco mais antigo, segundo nosso amigo Chico Xavier, não é Bruno que está falando, beleza? Então, só para finalizar, que já passou demais, eu questiono para a gente aqui, que ele mesmo falou, quem são os criminosos ou quais são os criminosos? Né? Existem crimes aos olhos dos homens que... existem coisas aos olhos dos homens que não são crimes. E aí, recomendo também que a gente olhe, tem umas revistas espíritas ali do Reformador, que o centro está doando, né? E eu lá olhando, já peguei umas 10 ontem, peguei mais 3 hoje. Eu estava até lendo alguma coisa sobre aborto, né? E a revista Reformador traz uma ideia muito legal sobre o aborto de anencéfalos. Se não tem cérebro, para quê? Né? Se não vai viver. Né? E aí, bem rápido, ele mostra um casal espírita que engravida, só que esse filho ele é detectado com anencefalia, esse bebê, né? Mas eles dizem assim, vamos ter. Aí os próprios médicos indicam um aborto, assim, mas ele não vai viver pouco mais do que alguns dias ou horas, mas nós vamos ter. E esse filho ele foi gerado com muito amor, com muito evangelho, e eles conversavam com o bebê na barriga, dizendo que tudo ia dar certo, tudo bem. O bebê nasceu, depois de 84 horas o bebê desencarnou. Eles já sabiam, ficaram tristes, né? Mas certo dia foi autorizado em reunião mediúnica dentro do centro espírita que o bebê pudesse se comunicar. Um espírito, é claro, ele se comunica agradecendo a oportunidade de não ter sido abortado, porque ele ali naquele momento teve a capacidade e a permissão, né, de expurgar aquilo que ainda estava ruim no seu perispírito. Então a gente vê o corpo como um escoador energético negativo, né? E agora ele poderia vir ao mundo de forma saudável e seria filho deles novamente. Então vê como é belo, vê como é bonito, né? E eu estava vendo, hoje a gente vê uma gama de debates, discussões de esquerda e direita, da questão da homossexualidade ou não, se a gente vai usar menino, menino, menine, e assim, é uma gama de discussões.
E eu estava pensando assim, meu Deus, como essas discussões vão acabar quando a gente botar na sociedade, quando a sociedade absorver o conceito da reencarnação. Acaba isso. Mas acaba de uma forma muito grande, porque eu vou fazer essa disputa? Se eu vim como homem, posso vir como mulher? Então, assim, é uma bandeira muito forte, muito importante que a gente tem que levantar. Não é fácil, mas é necessário. Você tem até 9:06, então, né? Que eu passei 6 minutos. Brincadeira. Eu estava ouvindo outro dia há uns 2 dias, uma palestra, e eles estavam falando uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? Nós precisamos, falando de política, essas coisas, acho que foi ontem que a gente estava vendo, e ele dizendo assim, nós devemos, Simão Pedro, né? Nós devemos levar o espiritismo para os lugares onde a gente trabalha, não é? Ele está falando dos políticos, né? De política, não traga a política para o centro espírita, mas leve o espiritismo para o partido político. Para o partido, e assim nas profissões que a gente tiver, não é? A gente, se eu vou ser um profissional com com conhecimento da moral espírita, por que não levar esse conhecimento para o meu trabalho, né? Para as minhas atitudes no trabalho, para a minha forma de ser. É assim que a gente transforma, né? E vai criando. Eles, a gente tem que deixar de ser tímido, né? A gente é espírita só no centro espírita, né? A gente tem que ser espírita. Mas o bem é tímido. Não é? Então, o livro dos espíritos? A gente tem que aprender a não ser. Nós somos. Gente, é o seguinte, nós vamos conversar sobre os demônios. Esse capítulo é um capítulo muito, muito questionador. Eu achei ele maravilhoso, só que a gente vai ter que estudar junto, porque infelizmente, tomei um fôlego, eu disse, espera aí, deixa eu pensar o que é que eu vou fazer. Eu diminui seu susto, eu disse que eu só queria, mas falei que só foi para deixar tudo tranquilo. Mas eu fiquei envergonhada, porque você disse, né, você é substituto. Eu disse, eita, e eu não me preparei, vê que vergonha, né? A gente é substituto e não se prepara para uma eventualidade que pode acontecer com a gente, né? Então, eu disse, eu consegui me desvencilhar de algumas coisas para tentar trazer para a gente aqui, como são 2 aulas, né? A gente tem muito tempo para conversar, né? Vamos debater. A outra é sua também. Hã? A outra seguinte é sua também. Também sobre os demônios. É porque ele é dividido em 3 partes, né? Ele é dividido em a origem da crença dos demônios, depois os demônios segundo a igreja, não é? E a seguir ele vem falar sobre os demônios segundo o espiritismo, não é isso? Aí a gente vai tentar ver o que é que dá pra gente conversar hoje. Ô, Michele, Oi. mas Ricardo falou que a outra é sua, eu não entendi. São 2 aulas sobre o demônio? Mas acho que eu vou Não. Como é? Se ela vai querer assumir Tá, joia. Também. A gente vai vendo aí. Mas. Pronto, a gente inicia, né? A gente vê como é que vai explicar. Já pegou os demônios, fica com eles. Mas eu achei muito interessante porque ele questiona muito, muito, muito. E vai andando. É uma coisa. Ai, cadê? Tá o alto, Aqui, tá o achei. lado. Isso. Foi? Foi. Aperta aí pra ver se Pronto. Aí, lembrando, dia 1º de agosto foi a comemoração do lançamento do livro O Céu e o Inferno, né? Em 1865. Nós estamos no dia 3, hoje é 3 de agosto, né? Então, coloquei aqui só para a gente lembrar. Aí ele vem falar sobre a origem da crença nos demônios, né? De onde apareceu isso. E a gente vem estudando desde o início, falando sobre os deuses pagãos, né? E muitas coisas que a gente viu. E ele vem mostrando que o nosso pensamento, né? A nossa maneira de ver, de raciocinar, durante toda a humanidade, né? O início da humanidade, vem trazendo a gente para essas ideias. Inclusive, eu peguei aqui uma ideia ontem que eu vi também de Anete Guimarães. Eu digo, eita, vou usar aquilo ali. Você vai me ajudar porque você assistiu também. Então, ele diz que os demônios representam uma ideia importante na humanidade, na história da humanidade, porque todas as civilizações falam neles, né, de uma forma ou de outra. Tem essa personificação do mal ou a ideia do mal, né, de alguém que faz o mal, de alguém que traz o mal. Aí ele fala aqui, lá em 1865, ele está dizendo que, embora hoje já seja desacreditado, aí eu estava dizendo assim, veja, ele falou em 1865, mas a gente viu
que determinadas religiões trouxeram isso de novo, né? Reacenderam isso. É como se tivesse sido um retrocesso. Quando a igreja está passando, expurgando essas coisas ou diminuindo essa maneira de ver o mundo, aí a gente tem outras religiões trazendo isso à tona de novo e querendo fazer a obediência, né, pelo medo. É como se a gente estivesse revivendo a Idade Média. Eu vejo hoje assim algumas coisas desse sentido. Então, ele vai falar da importância, né, da gente entender essa crença nos demônios. Ele foi falando da teogonia, que é a genealogia dos deuses. Existe um texto, um poema que chama Teogonia, né, da mitologia grega, onde eles vêm falar da genealogia dos deuses e eles dividem em 3 partes. E começa como é que nasceram os deuses, depois a revolta, né, dos deuses, aquela história lá que o filho se revolta contra o pai e junta os outros irmãos e por aí vai. E depois vem toda a história que a gente vai conhecendo ali dos gregos, da mitologia grega. Então ele diz aqui que a crença num ser superior é instintiva do homem. A gente sabe, a gente estudou desde o início isso, né? Que a gente, desde os homens primitivos, a gente começa a ter uma ideia de um ser ou algo superior, não propriamente um ser, né, personificado, um Deus, mas alguma coisa superior que manda, que comanda, que tem poderes. A gente, como ser primitivo, a gente tem mais ou menos essa ideia já inata. Só que isso vai evoluindo, né, de acordo com o nosso conhecimento, o nosso distanciamento da matéria, né, que a gente vai vendo ali, a gente como homens primitivos, tudo que nos move é a matéria. É o que eu preciso comer, é o que eu preciso vestir, não é? É onde é que eu preciso ficar para sobreviver, né, para sobreviver aos animais ferozes. Então, tudo que mexe a gente, tudo que nos move é a matéria, né? A gente não está ligado, a gente não abstrai ainda esse pensamento de espírito, de ser, de sentimento, de nada disso. É a nossa necessidade. Aí ele vem dizendo assim, isso é texto do livro do Céu e Inferno. Ele vem dizendo assim, que é muito poético e lindo a gente imaginar os homens primitivos admirando a natureza, né? Olhando o céu estrelado, o mar, ou seja lá o que for, e achar aquilo tudo muito lindo. Porque eles não tinham essa abstração, né, de pensamento. Eles iam olhar, ele vem fazer uma comparação até com os nossos homens do campo, né? Onde ele diz o que eles vão olhar eles não vão admirar os pássaros cantando, nem o céu como está estrelado, né? Nem as árvores balançando, não. Eles vão ver se tem chuva para vir para a minha plantação, e se a chuva não vem demais para não acabar a minha plantação, né? Ou se o rio não vai transbordar, né? Eles dizendo assim, eles não estão preocupados com o canto dos roxinóis, eles querem ouvir as galinhas cacarejando para saber que elas estão ali vivas, né? Pondo ovo, né? O porco. Então é tudo ainda ligado à matéria, né? Eu, quando li essa parte, eu confesso que pensei, como vi, que ele viu que os povos primitivos contemplaram a natureza. Porque eles eram tão primitivos realmente, né, de caça, de se esconderem nas cavernas, se livrando dos predadores, não sei o quê. A impressão que eu tenho quando se fala em homem primitivo é alguma coisa realmente instintiva, animal. O alimento, a segurança e prover, né, a reprodução. De onde ele tirou essa ideia de que os homens iriam estar contemplando assim a natureza, né? Ou a bondade do Criador, como ele fala aí, né? Porque a gente fica imaginando que eles seriam mais inocentes, mais puros, né? Mais ligados. Só quando a gente vai falar do índio, por exemplo, a gente tem uma ideia muito romântica, né? Do índio, né? Que a gente acha que o índio, apesar dele ter uma distância muito grande em relação a gente, de valorizar as coisas, né? Da natureza,
mas exatamente por isso, é o habitat dele, né? Onde ele vive, onde ele tem uma consciência maior de que precisa dessa natureza para viver. Mas a gente romanceia muito, né? O índio, as coisas. Se você for viver um pouquinho lá no meio deles, acho que você vai ver um pouquinho da realidade. Como a gente, né? Como os europeus, né? A gente vai olhando, se você falando ali no início Bruno falando no início da aula. O índio já tem mais aquela coisa de sagrado, né? Os árvores são sagradas, são espíritos antigos. O rio é sagrado porque é para onde a água. Porque ele começa a ver, a gente começa, né, como ele fala aí, mesmo no Céu e Inferno, a gente começa a diferenciar coisas boas e coisas ruins, e como a gente ainda está muito ligado à matéria, a gente identifica essas coisas boas ou ruins, como os animais, como as árvores, como, né, coisas que a gente vê, né, coisa que está mais palpável para a gente. Então a gente começa a fazer essa diferença, né? O que me traz coisas boas é o bem, o que me traz coisas ruins é o mal. E essas coisas são o quê, né? Então, é a chuva, é o raio, é a árvore, né, que vem trazer alimento, vem trazer cura, né, ervas, né? A gente vê o índio vai usar dessas coisas todas. Então, aquilo é a personificação do bem, né? Você está trazendo. Ele não consegue abstrair e já abstrai, né? Porque se eu crio ali um ser como se aquela árvore tivesse um ser ali, uma alma, né? Vamos dizer assim, eu estou abstraindo, né? Não estou simplesmente achando que é a árvore que está trazendo isso, que está fazendo isso. Então ele fala aqui desse instinto, né, que a gente vem trazendo dos bárbaros, dos selvagens, até que é sempre o que preocupa eles é a satisfação material, né? É o que eu vou comer, o que eu vou beber, onde eu vou dormir, o que eu vou vestir, é o meu frio, é a minha sobrevivência. Isso para explicar para a gente. Olha, o único sentido que pode torná-la acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade como o corpo humano, mas pode compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade, por quantas existências não deve ela passar. Então é para entender que é pela nossa alma, pela nossa evolução, pelas nossas experiências, pela nossa encarnação que a gente vai aprendendo e vai abstraindo. Aí ontem eu vi a Nete Guimarães explicar mais ou menos isso aqui, né? Você tem um retângulo e você faz assim quase uma coisinha retinha, né? Que eu não consegui fazer direito, mas você divide aqui em 2 triângulos e aqui você tem a predominância material sobre o homem. E ali você tem a predominância espiritual sobre o homem. Então ela diz assim, o ser mais primitivo, ele vai ser 99% matéria e 1% espírito, né? Então, o que é que eu vou fazer? Esse 1% espírito, e eu me lembrei muito dos estudos da evolução dos mundos, porque ela diz, esse 1%, o que vai predominar, inclusive na minha formação da matéria, vai ser a matéria, né? Aqui, os genes, a genética e tudo mais. E 1% vai ser o espírito que vai predominar ali na minha mentalidade, na minha formação, na minha maneira de ser. Porque eles estavam falando, não sei se era de câncer, não sei, não era de hanseníase, né? Como é que se multiplicava, como é que se explicava a hanseníase hoje. E ela explicando que todos nós temos o gene da hanseníase hoje, todos temos. Mas alguns desenvolvem e outros não. Por quê? Né? Ele vem falar tudo isso. Aí ela diz assim, né, à medida que a gente vai evoluindo, aqui, né, os seres, antes ainda da gente deixar o reino nominal, a gente vai ser 99% dominado pelo espírito e 1% pela matéria. Então, a gente aqui nesse meio, existem pessoas que ele vai falar sempre depende, né? Ela gosta muito dessa maneira filosófica, né, de desconstruir para construir novamente. Então, há pessoas que o espírito vai dominar a formação, vai dominar a genética, vai dominar tudo isso, né? Ela que vai preparar o nosso corpo, que vai preparar as doenças que a gente vai desenvolver, que vai preparar se eu vou ou não desenvolver tais doenças, passar por certas situações ou não. Vai depender de quão a gente tem a predominância da matéria ou do espírito. Diga, Teresa. É aquela partezinha também que a gente vê, né, que quanto mais ligado ao material,
Não, não é isso. Quanto mais espiritualizada a pessoa for, mais ela é um espírito que já teve mais encarnações do que uma pessoa que é ligada praticamente ao material. Provavelmente sim. A gente acha que seja essa a consequência natural, né? Mas existem espíritos que já podem ter uma predominância maior veja, eu tenho aqui as encarnações e eu tenho aqui espíritos que têm a predominância maior da matéria e outros menor do espírito. Eu acho que vai sempre depender da gente, das escolhas que a gente faz, né? É lógico que quanto mais encarnações eu tiver, mais experiências eu vou ter. E se eu for inteligente, eu vou começar a seguir coisas. Eu estou vendo Sid Clay errar, então não vou fazer o que Sid Clay faz, porque senão eu vou sofrer as consequências, né? Mas muitas vezes a gente pode passar aqui, né, centenas, milhares de encarnações e não querer modificar e sendo empurrado, né? Ô, Michelene, vê como é legal, né? Eu tava fazendo estudo desse capítulo e tava entendendo assim a predominância da matéria e a predominância do espírito, né? E aí uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando o ser ele compreendeu o abstrato, né? Aí eu comecei a pensar, mas o que seria hoje abstrato para a gente compreender e facilitar a nossa vida? Aí me veio os sentimentos, os nossos sentimentos. Ele é de forma abstrata. E aí eu comecei a fazer analogias na minha cabeça, né? Quando que de fato a gente consegue predominar em nós a espiritualidade, né? Quando a gente já domina a matéria, né? E dominar a matéria é de fato você exercer poder a tal que você de fato modifica tudo. Jesus é o maior exemplo que a gente tem para cá. Ele dominou a matéria, né? Então, quando ele dominou a matéria, ele automaticamente faz com que o seu ser seja totalmente espiritualizado. Exemplo, né? Nós estamos aqui todos bem, ambiente preparado, mesmo assim o outro a gente está com a cabecinha mais difícil, né? Somos assim, ambiente preparado, prece, o ar-condicionadozinho aqui funcionando, tudo fresquinho, seguro, pá. Mas se a gente desenvolve uma doença que seja, por exemplo, se a gente tiver a notícia de um câncer, né? O quanto isso vai afetar a gente em que a gente largue tudo isso aqui. Entende? Ou seja, o quanto a matéria ainda predomina nosso espírito, né? Só que na medida que eu vou avançando, eu vou dominando a matéria, eu vou conseguindo fazer o que é abstrato se tornar material. Como assim, né? Eu vou compreender que os meus sentimentos, que para mim é uma percepção abstrata, eles geram em mim resultados materiais. E aí eu vou começar a entender, a gente começa a adentrar na questão dos sentimentos e a sua influência no corpo material. Então a gente vai perceber que eu só consigo de fato chegar na minha plenitude quando eu compreender a matéria. Mas eu compreender a matéria automaticamente vai fazer com que aos poucos eu vá elevando o meu espiritual. Porque uma coisa não dissocia da outra. A gente vê no Livro dos Espíritos que por mais que o espírito seja muito evoluído, ele nunca vai deixar de ter a sua essência material. Ela vai se eterizar. Eu vou dominá-la, mas eu vou compreender, né? E é justamente esse ponto. O que hoje a gente diz que é algo espiritual e que a gente não consegue tatear, no futuro não muito distante a gente vai tatear sim, né? A gente vai perceber, afinal de contas, né? Tudo que é matéria vem do mesmo princípio, seja ela inanimada ou não. Então a gente vai conseguir perceber, a gente vai conseguir chegar lá. E só para finalizar, na sexta-feira passada a gente finalizou o estudo lá da questão dos corpos, né? E aí a Rose estava expondo lá uma questão de como os sentimentos vão afetando os nossos corpos e de como esses corpos vão transferindo isso ao físico, né? E é justamente isso, o quanto eu não me conheço a ponto de deixar com que um sistema me coordene. A gente hoje, como sociedade, precisa de um sistema para que a gente tenha organização. Num mundo muito evoluído, nós somos o próprio sistema. A gente não precisa de nada nos coordenando, porque a gente tem a lei divina presente em nós, né? Acho que está muito... Já colocou essa aula lá no grupo? Não. Bom. Aula de sexta-feira? Pra gente assistir, Eita, não que a gente coloquei perdeu. não. Mas é porque fica aberto, alguma vou jogar.
E a gente consegue fazer esse reconhecimento quando a gente começa a dominar as emoções, né? Porque as emoções irão vir, eu vou ter uma raiva de qualquer coisa que aconteça, mas a partir do momento que eu digo eu não sou essa raiva, né? Eu estou sentindo isso e não vou deixá-la me dominar para não fazer com que ela vire um sentimento, né? Se transforme num sentimento ou que eu cultive esse sentimento e seja uma pessoa raivosa, né? Uma pessoa que vive de mal comum, uma pessoa que vive explodindo com tudo, uma pessoa que vive... Então, a gente começa, né, com as emoções até as mais inclinações. E a gente vai perceber, e aí existe até um estudo, né, que é a linguagem corporal, né? E a gente vai ver o seguinte, por exemplo, se a gente analisa a personalidade da pessoa, se a gente analisa como ela se comporta no nosso dia a dia, a gente consegue muito tranquilamente entender quais são as suas virtudes e os seus defeitos. Por quê? Né? Aí um exemplo, chega aqui alguma pessoa autoritária. Aí Ricardo vai dizer assim, tá, não é legal, mas vou respeitar, desde que ela não chegue a influenciar o espaço de todos. Ricardo olhou, absorveu e respostou. Aí chega para Ana e diz, não, isso aqui é inadmissível, eu vou confrontar. Aí Ana, ela pega a situação, ela absorve a situação e ela dá uma resposta. Por que a resposta dos dois são diferentes? Claro, elevação, conhecimento, mas porque cada um tem princípios. Ele descreveu o caso para a gente viver. Mas por que isso acontece? Porque cada um tem princípios. E aí eu vou dizer uma coisa que talvez... Estou tentando, Bruno, estou tentando. E aí eu vou dizer uma coisa que talvez machuque muito a gente. Aonde os nossos princípios estão fincados, né? Quando eu me revolto com as coisas, é porque os meus princípios eles estão muito mais fincados no meu prazer e na minha realização material do que espiritual, entende? E aí, quando a gente tem essa percepção, a gente consegue dizer assim, peraí, fiz besteira, mas não é por aí. Se essa pessoa me afeta, por que me afeta? Porque eu não quero permitir que ela venha com essa autoridade, se não influenciou negativamente a todos, se não chegou a interferir em todos. Então, o problema dela está em mim. Entende? Está no próprio Evangelho, né? Se uma pessoa faz o mal e esse mal ele começa a prejudicar muitas pessoas, é de bom grado e bom tom que o bem se faça presente e vá lá tentar corrigir. Mas se aquela pessoa faz o mal, né? Na frente de todos, né? Mas se aquela pessoa faz o mal e aquele mal só faz mal para ela, chega lá devagar, chega com amor, chega com carinho e fala. A gente não consegue fazer isso porque os nossos princípios estão fincados ainda no princípio de gozos materiais. Eu quero a minha realização agora, meu status agora, minha vida agora e eu quero ser agora. E a gente precisa introjetar isso. Mais do que isso, a gente precisa admitir isso, né? Se a gente admite isso, aí é o primeiro passo. Céu e Inferno, capítulo, se eu não me engano, 7. Reconhecer, espiar e reparar. Tem uma entrevista de Leandro Carnal, em que ele fala que um aluno dele, ao final da aula, se dirigiu a ele e falou que o achava muito orgulhoso. Ele ouviu o que o aluno disse, aí depois de que o aluno terminou, ele disse: em que ponto meu orgulho feriu o seu? Em que ponto seu... Numa palestra, numa entrevista de Leandro Carnal, ele falou que um aluno dele, ao final da aula, foi até ele e, dentre outras coisas, falou que ele era muito orgulhoso. Aí ele falou para o aluno, rebateu: em que ponto o meu orgulho feriu o seu? Que reconhece imediatamente isso, né? E a gente precisa ter essa consciência, né? De entender quando uma pessoa incomoda a gente, está incomodando por quê? Se o defeito dela, né? Se ela que vai, como você falou agora,
Se ela que vai responder pelas atitudes dela, não sou eu, não é? Então, por que é que está me incomodando, né? Então, É a o gente ser precisa humano, refletir sobre é o isso, ser né? humano, de fato, desenvolvendo o que ele veio desenvolver nesse reino, a razão, a racionalidade nossa. É. O que diferencia do reino animal, que segundo os espíritos é uma inteligência sem razão. E a gente está aqui para desenvolver a razão. Mas é preciso que a gente se permita, né? Que a gente se abra. E é difícil pra caramba, viu? Porque é tão fácil falar. Eu estava essa semana passada, Bruno, olha, por que aconteceu um negócio chato? Diga, o que foi? Não, porque, veja, porque fulano fez isso, foi grosso comigo. Eu disse, e daí? Aí ela disse, não, mas porque eu disse, mas veja só, se ela foi grossa com você, é o problema dela. Lhe prejudicou? Não, então pronto. Aí assim, aí depois passam uns dias e ela fala, Bruno, aconteceu um negócio chato, eles dizendo que fez. Aí, mas é que eu fui grossa. Eu disse, agora o problema é seu. Eu disse, agora o problema passa a ser seu. Vá lá e faça o que você tem que fazer. Aí ela prontamente foi. Então, assim, muito obrigado. É o grilo falante, né? Aí eu disse assim, mas é fácil a gente falar. Mas quando somos nós que estamos na situação, aí o bicho pega, né? Pedir desculpa é difícil, viu? Aí tem uma nota aqui nesse livro que eles dizem que é uma tradução do original, sem alterações. Ele diz assim, a evolução gradual da alma, né, desde simples e ignorante, que é a infância da alma, mas eles chamam a infância da alma, conquistando por seu esforço suas faculdades, aí a gente está conquistando a razão, a vontade, a imaginação, aos poucos, né, que a gente vai evoluindo e vai crescendo, elabora desde a consciência de si, quando eu começo a ter consciência que eu sou um ser individual, o livre-arbítrio e o senso moral. Esse livre-arbítrio vem com muita responsabilidade, né? Desse modo, passa a ter a responsabilidade moral. Eu só tenho livre-arbítrio quando eu tenho responsabilidade, né? Quer dizer, eu passo a ter responsabilidade à medida que eu vou tendo esse livre-arbítrio. Ou ao contrário. Certo. Eu concordo, pelo menos. E gradativamente sua felicidade, que é inerente ao seu aperfeiçoamento. Quando erra, porém, sua sensação é de infelicidade transitória. Assim, entre provas e expiações, progride sempre, que é a adolescência da alma. É o que nós estamos aqui, eu acho que quase chegando nela. Por fim, inevitavelmente, a alma caminha para a condição de espírito feliz, que é a plenitude. Então, ele vem dizer aqui, é só repetir o que ele está falando, que a gente vai aprendendo com as experiências, né, com as reencarnações, com as várias existências que a gente precisa ter para aprender. Vocês conseguem perceber aí, nessa passagem, eu até estava conversando isso com o Ian, que ele mostra meio que a personalidade, né, de cada um de nós. Vocês conseguem perceber que isso está totalmente ligado à questão da evolução dos mundos? Por exemplo, por que o mundo passa de... como é o primeiro mundo? Primitivo para um mundo de expiações e provas? Por quê? Por quê? Quando? Na nossa mente, como ser. Primitivo para Expiação e provas. André Luiz fala isso pra gente. Quando a gente começa a ter o senso de responsabilidade. Veja, não é de justiça, é de responsabilidade. É de saber que eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada. Eu posso não concordar, mas eu sei que isso aconteceu. Então a gente ainda está no primitivo. Moralidade. E agora, o que é preciso ter no nosso eu para que a gente não seja exilado? Vamos passar de expiações e provas para um mundo de regeneração. Vontade de mudar, né? Não? De melhorar. É a percepção da gente não precisar expiar. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, mas a gente muda a percepção do sofrimento. Os seres de um mundo em regeneração, eles mudam a percepção de dizer assim, não preciso passar por isso, que é estar, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, estar em cima de uma cama sofrendo por aquilo que eu fiz. Eu posso fazer diferente, né? Eu me regenero através de outros atos, entende? É sempre a percepção de como o ser começa a introduzir e a jogar as coisas para fora. Mudando essa percepção, a gente muda o nível evolutivo das coisas. É por isso que existe muito ser com evolução de mundos regenerados que estão aqui ainda. E presente entre nós, é muito comum. A gente vai mudar, vai demorar um bocadinho, né?
Não, gente, estamos no caminho. A gente já cala. Isso aqui é o que eu falei no início, né? Que ele vai fazendo uma comparação para o homem do campo. Ele diz, sem precisar voltar às eras primitivas, a gente mesmo aqui agora, a gente tem o homem do campo que não está aí admirando, né? Não está preocupado com a natureza, com o sol estrelado, com nada disso. Ele quer que o sol nasça, mas que dê a energia necessária para a plantação, né? Mas que não seque, né? Ah, não, o homem do campo gosta assim, vai embora de viola na lua cheia, olha as estrelas, o cantar dos pássaros. Tudo isso a gente tem pessoas infinitamente diferentes, né? Em qualquer situação que a gente fala. Mas, no grosso modo, a gente vai ver aquele trabalhador ali que está, né, no osso, sofrendo, que só trabalhando, que a gente vê uma pessoa com 30 anos já tem uma aparência de velhinho, né? Porque está ali de sol a sol para se... A maioria ainda está nesse ambiente onde ele está preocupado com o que vai lhe dar o sustento, né? Com o que vai fazer com que a sua plantação, seus animais, com aquilo que vá, né? A gente encontra pérolas no meio dessas pessoas, né? Lógico que encontra, né? Pessoas que já são extremamente reflexivos. É como a gente vê, será que essa pessoa fez esse degredo, né? Foi de um local mais requintado para ali, para fazer uma alteração naquele ambiente, né? Ou nas pessoas que estão ali, ou estou vindo ali para ajudar os meus que estão sofrendo, né? A gente pensa nas coisas muito distantes de nós, né? Mas essas coisas todas que a gente estuda, elas acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Então eu tenho essa transição de mundos em microsistemas, né? A gente tem isso na nossa família, no nosso ser, né? Na nossa sociedade, em cada lugar, essas coisas estão todas misturadas. Por isso que a gente não pode dizer nunca, né? Eu até mudei aí as palavras, que ele fala assim, ele fala de um jeito que eu achei muito grosseiro, aí eu coloquei o homem do campo, né? Porque é como se eles fossem primitivos, né? Como se eles fossem... E eu digo, bem, eu não acho que é bem assim não, mas a gente vê realmente que a gente está nessa mistura de posições. Aí ele fala, se nos remontarmos a estes últimos, né, então surpreendê-los-emos mais exclusivamente preocupados com a satisfação de necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente no que concerne a satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Acreditando no poder extra-humano, ele está falando nesses últimos, os homens primitivos, ele está falando aqui, eis aí tudo que desejam, e dizemos mais, é tudo o que compreendem da natureza, ainda que já estejam muito à frente dos homens primitivos. Então ele está falando aqui que os homens primitivos, eles estão preocupados exclusivamente com as suas necessidades materiais, né? Acreditando num poder extra-humano, e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhe importa, atribuindo a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. E por nada conceberem fora do mundo visível e tangível, tal pode ser, se lhes afigura identificado nos seres as coisas que os prejudicam. Então eu estou falando aqui de que eu vou dar um poder extra-humano para uma coisa ruim que acontece com a minha lavoura, né? Veio uma tempestade, né? Foi alguma coisa ruim que aconteceu, né? Começa um castigo, a gente começa a dar poderes, né, para coisas ruins que nos acontecem, e a gente vai ver ali na frente que naturalmente a gente não presta muita atenção nas coisas boas que acontecem, né? No bem que vem, para a gente aquilo é natural. Mas o ruim, né, a coisa má que acontece conosco, aí a gente vai dar um poder para aquela coisa. Entre as coisas do mundo, recompensadas pela fisiologia e pelo instinto, com sensação física de prazer e o sentimento de alegria, em verdade, o ser lida com o que é bom ou ruim, em relação à sua sobrevivência e à da sua espécie. Somente no âmbito da moral própria do espírito humano, que compreende as leis divinas em sua consciência, é que surgem os valores do bem e do mal. O homem primitivo, quando inicia a conquista da inteligência, ainda se prende às necessidades materiais. Ele está falando dessa transformação, né? Dessa modificação, quando a gente começa a sair dessa sensação física de prazer, dos problemas fisiológicos, e começa a ter esse
pensamento no âmbito moral, né? Que é próprio da nossa consciência, é próprio do espírito humano. Aí começar a dar esses valores do que é o bem e do que é o mal. A gente começa a sair somente da necessidade física, do nosso material. Aí eles começam a dizer que os animais nocivos começam a representar, né, coisas, poderes, e a gente começa a personificar e cultuando plantas e objetos inanimados. Nós vimos muito isso, né, nas várias crenças que a gente olhou ali, quando a gente coloca quase todos é um animal, né? A gente vê um deus, uma coisa assim, ou um deus ruim ou um deus bom, a gente vai personificar no animal, né, que traz coisas boas ou que traz coisas ruins para a gente. Em plantas, em objetos inanimados, que aquele objeto eu faço aquele objeto ter um poder, né? E a gente faz isso ainda hoje, né? Apesar da gente não estar mais naquele mundo primitivo, mas eu uso um amuleto e eu acho que aquele amuleto é que vai me trazer sorte, que vai me fazer bem, que vai me proteger, não é? Eu estudei tanta coisa de religiões, de meditações diferentes, não sei o quê, e você vê muito essa coisa, né? Você tem uma coisinha que você compra e aquela coisinha você tem que andar sempre com ela, porque aquilo é que vai lhe proteger. E você tem que dar para o seu filho, porque aquilo vai proteger o seu filho, vai proteger o seu carro. E você faz uma meditação tal que eu aprendi. Outro dia tinha uma pessoa aqui perguntando para mim, eu vou fazer um curso com fulano de tal. Eu digo, vá, eu já conheço fulano de tal. Quando você aprende uma meditação onde você pode se proteger, é um pouco de você perceber, né? Perceber os seus corpos e tudo mais. É interessante porque você faz uma viagem astral. Eu achei maravilhosa a experiência. Só que você tem que aprender a fazer uma meditação onde você só protege a si, né? Não protege mais ninguém, nem a sua família, porque aí o problema é deles, né? Aí, por acaso, você protege a sua casa, né, com essa meditação, e quem estiver dentro da casa está protegido, né? Mas aí é por pura coincidência. E eu disse, meu Deus, que coisa tão egoísta, né? Quando você está aprendendo a fazer o bem, a querer evoluir, e você vai aprender uma coisa desse tipo, né? Não faz sentido. Sabe o que é meditação? É uma meditação das rosas. Não sei se você já viu a apometria. Não. Quando o apômetra vai iniciar o trabalho, ele faz justamente essa criação desse campo energético dele para que ele fique protegido. É interessante. Aí quando ele meio que cria, são em torno dele, que vai criando um campo energético e vai voltando e plasmando com a cor que ele quer, com energia. É interessante, porque eu acho que tem muito dessas coisas, porque eu escolho a cor, dependendo do que eu quero, não é? Não? Aí você vai estudar com outro nome, né? Meditação das rosas, vê só. E você vai criando aquele corpo, né? E vai expandindo, expandindo, até você cria o formato que quiser, ou não. Tem música? Hã? Porque na Depende, apometria, se quiser. cada formato tem um objetivo. Não, sim. Aham. E eles falam justamente dessa criação, né, de força em volta do Não tem formato. É mais como se você fosse perceber os seus corpos mesmo em volta. Aí você começa a distanciar, a aproximar e sentir a que distância você está percebendo ele. Depois você começar a expandir e aí você viaja. Isso é legal, aí já não é cometer um livro de estudos científicos de fato. Não sei o que, isso extrasensorial, depois eu digo. Que é um cientista que ele pega médios ultrassensitivos. Esses médios conseguem desdobrar aí a nossa aura, né, a nossa emanação energética. E com alfinete, ele vai tocando e furando uma pessoa pela aura da pessoa. E é. Bem legal. O que ele faz a gente faz limpeza dos nossos chakras, né, com essas rosas também. Né, porque depende de várias cores, dependendo da etapa que a gente vai fazer e tal, e a gente vai fazendo essa limpeza, mudando as cores das rosas e tudo mais, é bem interessante isso. André Luiz ensina a gente, no livro O Mecanismo da Mediunidade, ele trabalha sobre os 3 ou 4 capítulos sobre hipnotismo. Né? E ele vai mostrar, né, por que a gente usa talismãs, Amuletos, né? os amuletos também, que tem livros espíritos também. Porque esses objetos, eles despertam em nós uma energia que faz com que essa energia gire e comece a criar algo nosso. Aí
Aí ele mostra pra gente que é como uma auto-hipnose. Né? Quando eu vejo aquilo, o que é aquilo que traz? O que é aquilo que traz no meu espírito? Né? Então, é o processo de hipnotismo que faz com que esses objetos tenham, abre aspas, o poder de estimular em nós. É por isso que as pessoas têm essa crença de que aquilo tem um poder, mas eles nada mais fazem do que excitar em nós a nossa capacidade criadora. A história na revista Espírita tem um copo d'água, né? Não tem aquele médium, o médium da floresta que ele fala. Ele vê através do copo d'água e Kardec, na primeira revista, ele vem explicar, ele viaja até lá. Inclusive lá é o local onde esse médium vai falar coisas para ele que estão acontecendo na sociedade espírita. E depois a espiritualidade explica para ele que ele precisava que fossem pessoas distantes de lá, que não conhecessem nada, para trazer para ele, até para ele acreditar no que estava acontecendo. E depois ele, em uma outra revista, ele vem dizer que entendeu equivocadamente aquela história do copo d'água, né? Do espelho. Ele vai explicar direitinho, é bem interessante isso. E o André ele dá um exemplo, não sei se é similar, né? Mas é do Pavlov, que ele é um cientista bem famoso, quem quiser soltar Pavlov, que ele faz um experimento com Pavlov, P-A-V-L-O-V, que ele faz um experimento com um bife de carne e um cachorro. Ele pega um cachorro que nunca teve contato com bife, nunca, né? Um cachorro novinho. E ele mostra esse bife para esse cachorro pela primeira vez. O cachorro olha o bife e ignora, né? Só que depois de um tempo ele dá o bife ao cachorro. O cachorro cheira como gostoso. Nas próximas vezes que ele mostra o bife, automaticamente o animal ele começa a salivar, a pupila dilatar, o coração a disparar. Então ele mostra que um objeto externo, quando existe uma memória no ser, desperta a energia nele. Aí ele vai dizer o seguinte: os talismãs e tudo isso aí, os objetos, eles têm o poder de ativar em nós o que ele chama de reflexo condicionado específico, que são ideias, conceitos inerentes que nós temos em nós, que são despertados essa energia no nosso organismo só da gente visualizar. Exemplo, mostra uma cebola para Ricardo. Entendeu? Aí a gente, isso é um reflexo condicionado específico, né? São vivências que nós tivemos anteriormente que só da gente ver, sentir, ouvir, desperta em nós alguma coisa. É por isso que os profissionais hoje em dia, que eles conseguem relacionar alimentos com problemas psicológicos da pessoa, estão muito em alta. São essas pessoas que conseguem de alguma forma reaviver naquela pessoa e identificar o que é que causa essa dependência. Entende? Reflexo condicionado específico. E Ana quer falar agora, Ana? Não, vixe Maria, leu minha mente, né? Que eu tava aqui, eu quero. Não quero besteira. Mas acontece também com. Não sei se é a mesma coisa, mas, por exemplo, às vezes você associa, né, um cheiro. Não precisa ser um objeto, mas um cheiro também desperta isso, né? Às vezes não é uma coisa material, né? Ou sei lá, talvez isso seja Cheiro material. É. É alguma coisa que desperta um reflexo em você, que você já tem. Só que é aquele negócio, consciente e subconsciente. Aí vai quando você está falando dos corpos, conhecer os corpos. Quando eu conheço, o acesso que eu tenho é mais fácil, eu consigo retirar aquela ideia. Eu até citei na primeira aula dos corpos, do teu caso lá, da questão da regressão que você fez lá, né? Quando a gente consegue acessar essa ideia, entender, o nosso corpo processa não automaticamente, mas é muito provável que as energias que ficam presas lá, sendo geradas, sem a gente entender, elas começam a ser liberadas. Mas acaba que essas energias, então, ficam, né, presas, é uma pergunta, a esses objetos, porque, por exemplo, esses talismãs, essas coisas que tem super a ver com demônio, né? A gente vê em filme de terror. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme. Aqueles filmes. Você Como é o sente nome daquele energias de filme? objetos, não é? Você sente também. Tem um filme de terror que tem aquele famoso de Invocação do Mal. Invocação do Mal, ele fala. A gente gosta de filme de terror, aí a gente assiste. Eu gosto de filme de terror, aí eu gosto de assistir, mas só que tem espírito, porque se for uma coisa que tem assim, aí eu não gosto. Enfim, aí a gente assistia, e em um desses filmes eles contam histórias reais, né? Que quando você vai ver,
é tudo fantasioso, que não sei o quê, coisas simples que a gente vê, só que muito fantasioso. Mas em um dos filmes eles falam que o casal, que é, como é que eles chamam o nome? Não, demonólogo, não sei, tem um nome. Demonologia, né? Aquele casal que passa. É, o casal de Lorraine. Ed e Lorraine, Sim, isso, sim. né? Isso, eles, Ela fez um filme. eles realmente, não sei se já morreram, mas enfim, existiram, né? E eles estudavam esses talismãs, essas coisas que o pessoal fazia em culto de magia negra, em culto de, enfim, nesses cultos assim. E eles tinham uma sala fechada na casa deles com vários desses objetos. Mas Imagina foi Maria. a energia que não tinha ali. Mas eles previram justamente isso, porque eram objetos nocivos quando contato com o ser humano. E assim, não é uma coisa, ah, meu Deus, é um demônio que tá ali preso na boneca, não é, tem até aquela boneca, né, da Annabelle, enfim. Eles tinham a Annabelle lá guardada nesse negócio. Quem for para os Estados Unidos pode visitar. Você consegue visitar. É necessariamente a energia que Vai você, só. que você guarda, né, ali naquele objeto. E aquele objeto emana uma energia, né? Só para não prolongar. É óbvio que a gente deposita energia na matéria. Se houver um médium psicômetra, que é a psicometria, ele consegue acessar essa energia e descrever tudo o que aconteceu aqui nas mais remotas épocas, né? A gente tem que entender que a gente consegue depositar. Em relação a essa questão dos talismãs e dos objetos amaldiçoados, a gente também tem que entender o seguinte: muitas vezes espíritos ficam presos àquele objeto, né? Ficam de fato presos a ele mesmo, né? Tem até um caso que o Divaldo conta do genuflexo, não sei, é um negocinho de igreja, e um relógio, que um espírito ficou preso àquilo, mentalmente ele se prendeu àquilo, e depois, quando você vai perceber, é que toda vez que alguém tem acesso àquilo, você sente aquela energia, porque tem alguém preso ali. Foi água, eu vou Foi pegar. a água, amor. Entendeu? Então, assim, é a gente entender que por que essas coisas influenciam a gente? Porque nós depositamos isso lá, mas aquilo é matéria e que a todo instante ela é influenciada pelo que a gente faz, né? É entender. Livro dos Espíritos tem isso, ele fala sobre isso. Eles não têm poderes nenhum, mas tem a energia que a gente se prende a eles. Eu passo a acreditar naquela correntinha, eu tenho fé que eu estando com aquela correntinha, eu vou passar numa prova. Então eu vou botar toda aquela minha energia, o meu conhecimento vai aflorar, porque eu estou achando que a correntinha, na verdade, sou eu. Mas é a fé no objeto, é nesse sentido. E isso que você falou do espírito ficar preso a objetos, a situações, a gente vê isso na reunião mediúnica. Há algum tempo atrás veio um espírito de uma idosa com raiva porque as pessoas estavam sentando na cadeira de balanço que era dela. Ou seja, ela passou 20, 30 anos naquela cadeira de balanço, desencarnou e ela não queria que ninguém sentasse na cadeira de balanço dela. Ela disse que derrubava as pessoas, que ficava com raiva, que ia em cima e não conseguia bater, queria e porque queria. Então isso é um exemplo que fica preso. Não é que o espírito fique dentro da cadeira, fique dentro da boneca, mas ele fica ligado. Essa cadeira aqui, eu estou aqui de lado, ninguém pode sentar porque é a minha cadeira. Se alguém sentar, eu vou derrubar. Eu não estou dentro da cadeira, mas eu estou ligado. Meu pensamento está naquela cadeira, naquela casa, naquele carro, naquela pessoa, e aí vai-se embora, bunda fora. Vocês já entraram numa loja daquelas de móveis antigos? Casa não quer. Menino, aquilo é terrível. De antiguidade. Eu entrei e saí correndo. Minha mãe ficou lá dentro. Eu digo, não aguento ficar aqui não. Fui lá pra fora, comecei a chorar. É horrível, né? Você começa a sentir muita coisa ali. Tu trabalha lá? Não consigo não ficar lá não. Eu sempre achei maravilhoso. O cheiro, a ventilação. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se Eu você acho que ela sentir- foi guarda lá. Mas, né, você sentiu uma pessoa sensitiva maior, sempre fala que quando entra ali, tem Eu não consigo não ficar ali. Mas eu já falei que eu crio, atualmente está na neta, umas galinhas de macumba. Falou, você contou essa história.
Pronto, fizeram lá na esquina de casa, né? Voaram lá para casa e permaneceram lá. Aí um dia eu estava no tratamento no Maria Cláudia, e o Maria Cláudia, inclusive, tem, né, essas pilhazinhas que eles dão, né, para a gente carregar, e aqueles eletrodos que colocam aqui, estão falando no magnetismo dos alinhamento dos chakras. Sim. Aí eu falei nisso, né, da galinha. Aí, aí ela disse, o espírito que estava incorporado, ela disse, olha, o amor que você vai depositar em criar esse serzinho vai anular tudo de mal que ele possa ter adquirido na cerimônia. Aí tá, então tá bom. Foi a galinha, já teve os filhos todinhos e agora está na bisneta, eu acho. Todos morreram, tem uma bisneta, que inclusive está em pausa nos ovos. E a Ana ia completar? Era uma besteira, só do negócio que vocês estavam falando também dos objetos. Eu vi até recentemente um vídeo de uma pessoa que comprou nessas casas de antiguidade, por exemplo, comprou um objeto decorativo e botou na porta de casa. Aí é um vídeo engraçado, assim, né? É uma cara de um palhaço, não é um palhaço, é aquele povo. Não é Coringa também, mas enfim, eu esqueci o nome agora mas parece um palhaço Coringa. Alerquinho. É isso aí mesmo, que tem um negócio assim. Pronto. Aí era uma carinha, ele botou ali. Aí ele se comprou numa loja de antiguidade, viu, achou bonito. E aí, quando ele abriu a porta, que o cachorro viu, o cachorro começou a latir desesperadamente pro objeto. E danado do cachorro. Aí ele disse, eu vou tirar isso da minha casa, porque esse cachorro deve estar vendo alguma coisa. Mas o cachorro latia que só pro objeto sempre que o homem abria a porta. Fechava a porta, tchau, o cachorro nem aí. Abria e ele via ali o negócio, o objeto, pronto. Eu me sinto mal, muito mal na Casa da Cultura. Entrar nessas lojas de imóveis usados, eu saio louca correndo. Eu fui a um lugar lá em Portugal, que é o Cabo da Roca. É o ponto mais oriental, onde de lá as caravelas saíam para a África, né? E é um abismo imenso, é um lugar rochoso, muito alto. Lá embaixo, as praias lá são quase todas com rochas, né? Muito. Quando eu cheguei ali na frente, me deu um desespero tão grande, eu comecei a chorar, desesperada, agarrei os meus filhos, saí de ré assim, ó. Chorei tanto, soluçava que o pessoal dizia, ela tá tendo um troço, né? Não sabe o que é isso. Depois de muito tempo que eu fui entender a mediunidade, né? E me disseram que as pessoas se suicidavam ali, né? As pessoas se jogavam dali. Então eu fui chegar para lá, você começa a sentir as coisas, né? Estão ali a presença, as coisas, a gente começa a sentir essas emanações. E é horrível, porque a gente ainda não sabe, não conhece, não sabe o que é, não sabe controlar, né? Não consegue identificar, você simplesmente está ali de gaiato. É, literalmente chorar, como você chora no enterro de uma pessoa que você não conhece, nunca viu na vida e chora copiosamente. Eu não posso ir para enterro, porque eu tenho que me controlar muito, senão eu começo, parece que é a minha mãe que está ali no caixão, é horrível. Bem, deixa eu terminar aqui para a gente ver o que é que vai conseguir falar mais. Mas é bom, porque a gente não preparou muita coisa, né? Então, a gente conseguindo trazer esses assuntos que estão ligados. Porque ele vem explicando dessa evolução da gente de consciência, de sentimento, e essa história, até vir essa filosofia do bem e o mal, né? De dualidade, né? De dois seres, um que domina o bem, outro que domina o mal. E ele diz que o homem é mais sensível ao mal do que ao bem, porque a gente acha que o bem é uma coisa natural e o mal nos afeta mais, né? Foi outra coisa que estavam falando ontem, né? Das coisas da televisão e de tudo mais, né? Que a gente, o que é que dá audiência, né? Vai lá pra cima, né? Alguém vai fazer uma caridade, vai levar um caminhão com cesta básica, ninguém quer saber disso. Mas se eu chegar no jornal e disser, o cara ali na esquina matou 3, o Ibope, todo mundo quer saber o que foi, como foi, né? Nós temos essa tendência ainda, infelizmente. O bem é natural, não, o bem é bem, acontece. Quando é o mal, a gente quer ver, quer saber.
atiça a gente, né? Infelizmente. Fazer feito o João Grilo, né? Que ele faz assim, me dê alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Ele faz, não, amor de Deus eu já tenho, você tem que me oferecer outra coisa, né? Então, o bem a gente acha que já está ali pra gente, né? Então a gente vê que os homens começam a cultuar, né? Os seres que a gente acha que é maléfico, mais por temor, né? Mas para manter ele calmo, para manter ele ali quieto no canto dele, para não vir fazer mal pra gente. E aí esse temor suplanta o reconhecimento. Ou por algum poder que ele possa lidar, né? Usar, né? Aquele poder. Aí ele vem falar aqui que durante muito tempo o homem compreendeu mais o bem e o mal físico, né? Aquela história que a gente estava falando até agora. E quando vem a concepção do bem e do mal de natureza moral, aí é que vem trazer o progresso da inteligência humana, né? Quando a gente começa, esse progresso da inteligência é que vai fazer com que a gente consiga compreender esse bem e mal, que não é o bem e mal físico. Onde o homem começa a perceber a espiritualidade, né? A gente começa a engatear para isso. E esse poder sobre-humano que está fora do mundo visível, nas coisas não materiais. A gente começa a perceber essa coisa. Então, para o bem e o mal físicos, que podem definir como o bom e o ruim, existem no mundo coisas agradáveis, como o alimento, e coisas prejudiciais, como o veneno. E elas são relativas em cada espécie. A carne podre é nociva para a maioria dos animais, mas agradável e adequada para os abutres, por exemplo. O verdadeiro bem de natureza moral está no agir e pensar de acordo com as leis divinas. O mal está na ausência do bem, assim define a autonomia moral. Já as teorias heterônomas das religiões ancestrais e do materialismo, confundindo o bem e o mal com as condições materiais de prazer e dor, criaram falsas ideias de um poder do mal, causando divisão, rivalidade e inimizade entre seitas, grupos e nações. E ontem a gente viu a Nete Guimarães falando disso, né? Fala aí que você lembra de todas as Não coisas. lembro de tudo, não. Essa teoria a gente escuta, né, que o mal é a ausência do bem, e ela discorda disso. E está no livro dos Espíritos, né, que ele diz que o mal é devido à nossa ignorância, porque o mal não existe. Aí ela vem dar aquele exemplo, uma criança uma criança de 2, 3 anos, tropeça, bate no seu joelho, você sente uma dor terrível. A criança é má? Não. Foi um acidente, ela fez sem querer. Então, mas eu senti dor, me incomodou, me fez mal, mas ela não é má. Ela só é ignorante pelo jeito que ela agiu. E ela teceu mais comentários que eu não vou guardar tudo, você divide comigo. Mas essa teoria dela é bem interessante. Mas está lá no livro dos Espíritos, né? Que o mal é a ignorância nossa ainda. Porque o mal, na verdade, ele não existe. E aí ele ainda existe porque a gente é ignorante. No momento que ele tiver o conhecimento, a gente não vai praticar o mal, porque não vai existir mais ele. É mais ou menos por aí que ela quer dizer. Mas... Ô, Ricardo, só uma pergunta. Você fala aí que eu concordo que o mal é a ignorância. E não, mas assim, se a gente disser que o mal é a ignorância ou a ausência do bem, a gente não estaria dizendo a mesma coisa, não? O mal é ausência de bem ou ignorância? Sim. Tu acha? Porque a ignorância é o significado de ausência ignorar. de bem? A ignorância é de ignorar. Ou Ignorar seja, o de bem. desconhecer. Desconhecer, sim. Vamos ter que filosofar. Entendeu? Porque, assim, eu concordo com o que tá falando, mas eu vejo que acaba que cai só numa questão de interpretação, que a gente não consegue se comunicar. Sim. Porque, assim, quando é que eu pratico bem? Quando eu tenho conhecimento. Ou moral, geralmente moral, né? Intelectual. Entende? Quando eu tenho esse conhecimento. Se eu desconheço, é porque eu sou ignorante àquilo. Uhum. Ignorante no sentido de desconhecer. Aí, por isso que talvez tenha chegado essa questão de ausência do bem, que é a ausência do conhecimento moral. Uhum. Eu acho que está ligado, entendeu? Porque a gente pode falar ignorante de ser grosseiro, sim, sim. mas a palavra ignorante também tem uma outra conotação, que é de você ignorar aquilo que é conhecimento, você ser... Não conhecer. Exatamente. E se a gente trocar esse exemplo da criança que chutou seu joelho por uma pessoa, de repente, uma briga no supermercado, o cara vem que dá uma voadora e machuca seu peito. Ele não é... A gente não pode equipará-lo a uma criança de 2 anos, 3.
E Mas aí, ele acha que está essa... fazendo certo. Esse que me deu a voadora, na cabeça dele, ele acha que o que ele está fazendo é certo. Ele está defendendo o direito do ponto de vista. Ele é ignorante. Ele é ignorante. Ele ignora as leis de Deus, que a gente pode falar de causa e efeito, tudo que vai e volta. Ele faz aí a gente vai ver que nós não somos maus, nós somos ignorantes e por isso a gente está mal. Porque se a gente entendesse que tudo que a gente faz volta para a gente não faria. Mas aí eu acho que tem duas vertentes. Tem o caso dele ser ignorante, mas também tem o caso dele saber o que está fazendo, e mesmo assim querer enfiar o murro em Ricardo, porque Ricardo o afrontou. Ele sabe o que está fazendo e ele quer ferir justamente para Ricardo calar a boca, parar de falar, porque ele está com a razão em frio. O que ela conversou ontem, assim, foi nesse sentido, né? Ele dizendo assim, você tem a criança que fez isso, né? Aí você faz assim, você vai dizer que a criança é um ser maléfico, né? É o demônio, é a reencarnação do Satã, né? Não, é uma criança que ela não sabe, ela não sabe o que está fazendo, né? Ela não sabe nem que está fazendo mal, né? Por acaso, alguma coisa ali aconteceu e ela fez. Aí ela diz assim, tá, é você como adulto, você tem experiência, conhecimento, você entende que ela é uma criança, que ela não sabe, mas na frente ela vai saber. Aí diz assim, aí tá, a criança vai, bate no outro. Aí o outro faz, vou bater nela. Não, não pode bater no coleguinha. Por que não pode? E ela bateu em mim primeiro, né? Aí ele disse, não, mas não pode. Mas não pode por quê? Ela não bateu em mim? Aí ele disse, não, mas é porque não pode, né? Eu disse, mas por que não pode? Ela não bateu? Por que eu não posso revidar? E fica naquela história, eu disse, e aí, como é que a gente faz, né? Porque os dois estão com o mesmo entendimento, né? Um acha que tem razão e o outro acha que pode, né? O outro acha que tem razão. É o que acontece com a gente, né? Ela dizendo assim, aí os espíritos superiores olham para a gente assim, é uma criança, a gente está fazendo as milhões de coisas erradas, né? E ele sabe que nós somos aquela criança que está fazendo errado, mas lá na frente a gente vai aprender, vai conhecer, vai entender que está fazendo errado, que vai fazer melhor, que vai. Então ela assim, ela não, a espiritualidade não vai ter raiva, não vai querer se vingar, não vai querer botar a gente de castigo e nada disso. Sabe que a experiência vai fazer a gente conhecer, aprender e agir diferente, né? Então ela diz que é esse conhecimento, né? Essa ignorância, conhecimento ou não, que faz com que a gente faça as coisas erradas, o que veja o mal dessa forma, né? O que julgue o outro, né? Como se o outro fosse errado ou não. Aí ela vem falar uma coisa que eu tenho sempre pensado, né? Só não consigo colocar em prática, que a gente pensar sempre que o outro é essa criança que está em aprendizado, né? E a gente nunca vai ficar com raiva do outro porque o outro está errando. A gente só tem que pensar, não, é uma criança que está aprendendo, né? Assim como a gente, né? Porque a gente E aí a gente volta ao início, né? Que é o controle das más inclinações, né? Aquele pensar duas vezes e não exacerbar a ira. Aí é justamente quando eu não vejo distinção, é o senso de justiça ainda deturpado. Seja o da criança que age por instinto, se doeu em mim, eu quero que doa nele, é um senso de justiça inerente ao ser reencarnado, até porque um espírito simples não vai ter isso, e a gente vai entender isso. Seja um adulto que sabe que está fazendo mal, mas para ele aquele mal é necessário, porque ele está punindo aquela pessoa, né, por alguma coisa que ele acha justo. É o senso de justiça que ele tem. Aí eu acho que vai muito para a questão do início da nossa aula, da questão abstrata, que é mais difícil da gente compreender. E a gente só consegue compreender através das reencarnações e da bendita da dor. Por isso que eu sempre, quando vocês falam na ausência do bem, eu entendo como vocês estão falando, mas para mim a ausência do bem é a ignorância no fato de você desconhecer o fato. Né? Quando ele diz lá no livro, né, Ação e Reação, lá no comecinho, que você vai, que esse sofrimento é que vai fazer com que você desperte, aprenda, entenda, o sofrimento que vem de fora, que vai fazer com que o interno modifique, né? E a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. Como você falou, a partir do momento que eu entendo que tudo aquilo que eu faço desencadeia situações e eu vou sofrer por causa daquilo, né? Acho que aquele negócio volta para mim. Eu começo a não fazer mais, porque eu vou fazer escolhas. É quando eu vejo que eu tenho livre-arbítrio. Eu só posso ter livre-arbítrio quando eu conheço, quando eu tenho conhecimento. Porque se eu não conhecer que estou fazendo certo e errado,
Eu não estou escolhendo, né? Simplesmente está acontecendo. Então, a partir do momento que eu faço, errei, eu sofri, tá certo, eu não vou mais fazer assim, porque se eu fizer, eu sei a consequência, né? Então, eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a escolha. E a gente vai, agora eu me perdi, o que eu estava Mas e quando os Perdeu o psicopatas raciocínio. que não têm O quê? essa culpa? Os psicopatas que não têm essa culpa. Não tem a culpa. Aí a gente já tem um espírito que está ali preso na matéria, né? Com muitas culpas, porque o espírito tem isso, né? Ele só não está aqui nessa encarnação com essa liberdade de trazer à tona tudo isso que ele tem. Porque se ele trouxer também, eu acho que ele enlouquece, né? Se ele trouxer. Eles vão chamar de obliteração dos núcleos cerebrais. Por isso que toda vez que a gente vai debater um assunto, e quando eu vou debater com alguém, seja espírita, eu digo, você quer debater na ótica material ou na ótica, talvez, completa? Porque muda a figura. Completamente. Ela fala psicopata, só continuação. Só que a gente tem que entender essa percepção dos corpos que você falou. E a gente vai ter que entender que lá no nosso cérebro material existem núcleos, né? E esses núcleos são responsáveis por dar a gente alguns pontos. A gente vai ver as áreas cerebrais, né? Cada área cerebral tem uma função. Por exemplo, tem uma área cerebral que é responsável pelos sentimentos. Tem pessoas que perdem aquela massa encefálica e ele não tem mais sentimento. O espírito tem, mas ele não consegue expressar. É um instrumento que é preciso expressar. Entende? E aí a gente vai entender a importância da matéria, né? Aí o psicopata e o sociopata aí são doenças que afetam o corpo a nível físico. Aí a gente volta para a tua figura do começo. Quando é que a gente consegue, de fato, transcender, ir além? Quando a gente domina a matéria, mas a matéria ainda está influenciando a gente a tal ponto. A gente recebeu o livre-arbítrio, como você falou, e você leu o capítulo 10 de Evolução em Dois Mundos, Palavra e Responsabilidade. Aproximadamente 10 mil anos atrás, quando o ser humano começou a desenvolver a comunicação através da palavra. Aí a gente consegue adicionar um novo padrão, uma nova era para a nossa vida. Daqui a pouco a gente vai estar se comunicando pelo pensamento, né? Qual vai ser o novo padrão que a gente vai desenvolver? Porque se com a palavra a gente já conseguia se comunicar e desenvolver as coisas muito mais rápido, imagina com o pensamento. O nível de evolução que nós temos. Vai muito além. São coisas muito profundas. É o sequestro da hipófise. Misericórdia. Tem um estudo que diz que quando a pessoa é muito agressiva, às vezes trata-se do sequestro da hipófise. Então ele fala aqui, provada a luta. Eita, tem uns minutinhos, né? Alguém quer começar alguma coisa mais sobre aquilo que a gente estava falando até agora? Fecha o raciocínio. Provada a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal. Doutrina, aliás, lógica, numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. A gente hoje não tem? Imagina. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Então, ele vem dizer aqui que começa a existir essa luta entre o bem e o mal. Eu não posso pensar, raciocinar, é uma coisa que vai se discutir mais nesse capítulo, de que o mal fosse derivado do bem, né? A gente vê um Deus, né, bom, poderoso, e ele vai produzir o mal, né? Por isso que a gente diz que o mal não existe, porque aí vai vir as várias perguntas, vem de Deus, foi Deus que criou esse mal, né? Não foi Deus, então o mal já existia. São várias questões que ele vem fazendo aqui. O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Então ele vem trazer esse Aura Mazda e Arimã entre os persas e Jeová e Satã entre os hebreus. A gente herdou dos hebreus, né? Essa história dos demônios. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiram potências secundárias. Os bons gênios, os pagãos, fizeram deles individualidades com denominação genérica de deuses.
a gente tem essa história de que os poderosos, né? Os reis são assim, né? Tem vários servidores. Ou então, os poderosos, o Deus do bem ou o Deus do mal, vai ter os seus servidores. Que a gente, na nossa ótica cristã, que é o que a gente vai estudar nesse livro, a gente vem trazer os demônios, né? Que vêm assolar a terra e aterrorizar todos nós. Onde foi que a gente estava vendo aquela história do Belfegor? Eu fui agora com ação e reação. Ah, nação e reação, já estou misturando. Tá misturando os dois. Bruno tá deixando a gente doido. Eu vi um videozinho que eu achei interessante, mas não deu tempo de eu ajeitar aqui. Onde ele vem mostrar os 7 príncipes do inferno, né? Que eu achei bem interessante, que ele não bota figuras assim horrorosas, né, pra gente se impressionar. São figuras de homens com asa, com alguma coisa assim mais diferenciada pra gente entender que eles são demônios, né? Aí ele vem falar de Lúcifer, qual é o significado da palavra Lúcifer, quem era Lúcifer e tal, quem era ou quem é, né? Aí vem falar de Belfegor, né, que ele é um espírito, é um anjo que não quis participar da rebelião, mas ele acabou sendo considerado é o espírito preguiçoso, é o anjo preguiçoso, uma coisa assim. Ele vem falar de 7, na verdade, 7 príncipes do inferno, e vem falar a característica de cada um. Eu achei interessante, é bem curtinho ele, mas aí não deu para trazer. Depois eu lembro do nome deles, anoto para a gente trazer. Os demônios, é da Igreja Católica. Demônios. Que povoam. Acho que o Satã tem São os anjos decaídos. os auxiliares dele, né? A coordenação. É o presidente e o vice-presidente, acho que. Essa é nova. Vamos para o céu, para o mar. Isso aqui para mim, gente, é a visão do inferno, viu? A pessoa olha assim, vai lá olhar o mar, rapaz. Eu já morri tantas vezes no mar que eu tenho pavor do mar. Para mim, isso é a visão do inferno. É uma revolta, né? Uma coisa assim. Bem, vamos ver, esperar que nossa amiga Rose volte na sexta-feira e traga mais, porque vai ficar pesado para ela, né? Porque ela tem a gente fala dos demônios segundo a igreja e os demônios segundo o espiritismo. Se não dá para fazer, até você ver como é que faz, né? Não, é o que eu disse, eu digo Transferir para para todo outro mundo, dia. assim, por exemplo, se a pessoa achar que precisa de mais aula, é só falar, né? Precisa correr, né? Exu é considerado um deus ou um diabo? Exu é um espírito que trabalha muito nos terreiros, né? Não Deus nem diabo. Os Exus eles são considerados como algo muito semelhantes a policiais. O quê? Exu. Mas é Deus ou não? Tem policial que é corrupto, tem policial. Cara, esse Exu é um ser só, né? Não, é uma classe. Uma classe. Eles vivem aí nas encruzilhadas, né? Esses cruzamentos. Procurei aqui, é uma das entidades da religiosidade afro-brasileira, cercada por um acalorado debate teológico. Para alguns, ele é compreendido como uma entidade desprovida de valores morais, que pode fazer o bem ou o mal, desde que seja previamente recompensado. Dependendo do que você dê. Depois você vai bater o papo com um lá embaixo. Quem trabalha os Exus, sempre esqueço o nome de Robson Pinheiro. Pergunta a Cid Clay que conhece muito disso. Você já trabalhou não, mas ele conhece um pouquinho disso. Bom, agradecer, né? Quando o Michelski levasse assunto, porque não ia dar tempo, eu até ri, porque Michelski fala que só a gota. Então, misericórdia, tenho certeza que ia dar tempo, mas valeu, Micheline. Eu vou conversar com Rose, ver se ela vai querer dar continuidade. Ficou faltando os 2 últimos itens, né? O inferno segundo os demônios segundo a igreja, que é muito legal, essa definição. Eu realmente não sou uma pessoa que tem conhecimento. Eu ia para a igreja quando era pirrar, mas desconhecia. A gente tem uma noçãozinha, né? Mas é muito legal, leiam, faz com que a gente compreenda e consiga aplicar as coisas aqui, né? E aí, sobre esse inferno da igreja, a gente vai ver que
próprio livro ele começa a gerar um monte de debates através de questionamentos, né? Por exemplo, se os são anjos e já têm a bondade, por que eles se desvirtuaram? Então, eles não tinham a bondade por completo, então não eram anjos. Então tem um erro aí na criação divina, né? Os anjos eles vão se revoltar porque somos nós homens que vamos ser os mediadores entre a sua obra divina e Deus. É a obra divina de Deus, né? E aí é legal. E depois, Eles se revoltaram por causa da missão de porque foi o homem que foi criado, o homem que foi escolhido para ser meio que esse intermediador e não eles, né? Porque Foi usado Jesus para exatamente. Jesus como divino e homem ao mesmo tempo, né? E não foi usado o divino e o anjo, por exemplo, né? O Exato. homem é que foi escolhido, a natureza humana é que foi escolhida para trazer o poder de Deus ao mundo desse modo. Aí eles se rebelaram por isso. Inveja. Inveja, então não era bom. Um se rebelou e aí pegou o resto. O resto não. Acho que tu Um terço da isso aí não acho que tu tem razão. Vou contigo, vou deixar Deus. Né? Aí tem esses pontos aí. Mas Micheline está muito conhecedor, tá vendo? A gente vai ficar aí uns 5 semanas seguidas com o Micheline. Já pega o 9 e o 10. Já pega o 9 e o 10, já embala tu se quiser fazer o 11 e terminar o livro. Fazer o livro todo. Brincadeira, gente. Mas foi bacana, foi muito bom. Né? Semana que vem a gente dá continuidade. Eu não sei se finaliza. Eu também não sei se vai ser a Micheline ou a Rose. Eu vou passar com o Rose, mas a gente se comunica pelo grupo. Beleza? De todo jeito, estudamos todos. O que é legal é a gente ter estudado, ter lido, para que a gente possa, por exemplo, debater se não concordar. Não vi desse jeito, de um jeito diferente. Né? E aí é isso que gera o conhecimento, né? A gente deixar os nossos sentimentos ruins de lado, né? E aceitar as críticas. Bom, tá com o microfone na mão, né? Faça a prece, por favor. Então, vamos levar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui mais uma vez para aprender, para discutir, para pesquisar, para que nós possamos cada vez mais nos afastarmos da ignorância e nos aproximarmos de Deus. E assim, com esse pensamento voltado no bem, vamos pedir a nossa Mãe Maria para que nos guie, nos guarde, nos acompanhe durante hoje e durante todo o resto da nossa semana, pedindo a ela muita luz e muita paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, hoje, agora e sempre. E assim, Senhor, com essa prece, devolvemos a palavra ao dirigente da noite. Paz, luz e harmonia para todos nós. Eu vejo